O tema da nossa reflexão continua o último sermão, os dois últimos sermões que nós estudamos aqui, pastoreando a Igreja do Senhor, a diversidade no cuidado. Então, nós já observamos de forma geral essa diversidade, fomos um pouco mais específico, e agora nós vamos observar outro aspecto de especificidade nesse cuidado, nesse pastoreio. Então, continuamos aqui a série Os Oficiais da Igreja, instrumentos da graça divina para a preservação da casa de Deus. Lembrando os irmãos que essas exposições elas têm o objetivo de evidenciar a filosofia ministerial da nossa igreja. Isso quer dizer que aquilo que é exposto aqui não somente é cobrado, mas também é testificado na forma como a igreja é conduzida pelos seus oficiais. Até o momento, nós observamos o desenvolvimento de várias orientações de Paulo a Timóteo, aqui mesmo no capítulo 5, e nós temos aprendido que existem inúmeras maneiras de lidar com os diferentes tipos de pessoas, os diferentes grupos de pessoas dentro da igreja. Então, é necessário observar essas particularidades e então pastorear cada uma dessas ovelhas de acordo com as suas particularidades. É observando essa diversidade, essa particularidade, que será então estabelecida a unidade necessária, que é uma das maiores evidências de que a igreja é segundo o propósito de Deus. Então, nós temos aprendido que observar justamente esse tato, esse cuidado na diversidade é fundamental para o estabelecimento e manutenção da unidade e harmonia na igreja. Partindo desse pressuposto, partindo dessa tese, então, nós entendemos que acusações contra igrejas e contra os oficiais da igreja, que são muito recorrentemente levantadas, são completamente infundadas, né? Quando algumas pessoas acusam os pastores, os líderes da igreja, de tratar algumas ovelhas de uma forma e outras ovelhas de outra forma. Então, essa diversidade é necessária. Agora, existe uma proteção necessária também. A imparcialidade é fundamental porque todos precisam ser pastoreados. E isso fica ainda mais evidente nessa porção que nós avaliaremos hoje, começaremos hoje, mas nós vamos demorar um pouco a concluir até o versículo 25. Quando nós observamos que os pastores e os presbíteros, ou seja, os oficiais da igreja, também são passivos de disciplina, também são passivos de repreensão, se não forem condizentes com aquilo que o próprio Deus estabeleceu. Então, de forma ainda mais específica aqui, Paulo chama a atenção a Timóteo para dois grandes problemas existentes aí. Isso é muito claro por causa da quantidade de tempo gasto aqui por Paulo para tratar desses problemas, mostrar a profundidade desses problemas e o que isso estava causando à igreja, que é justamente aqui as viúvas e os líderes ali daquela igreja. Eram dois grandes problemas que estavam tendo ali. Ao dirigir a atenção de Timóteo às viúvas, Paulo, então, ele expõe o primeiro desses grandes problemas, né, que ele trata. Ele expõe a corrupção engendrada pelos falsos mestres que levaram mulheres interesseiras e desprotegidas. É muito importante entender esse aspecto da desproteção. Quando alguém está desprotegido, essa pessoa está suscetível ao erro, suscetível ao engano, suscetível às armadilhas aí. E é muito importante, porque eles estavam desprotegidos justamente porque não existia pastoreio segundo o propósito de Deus, segundo Deus estabeleceu. Então, essas mulheres estavam fragilizadas, necessitadas, e então eles usurparam dessa fragilidade ao invés de cuidar delas. Eles usaram isso para fazer com que elas corrompessem o processo de sustento daquela igreja, corrompesse os cofres daquela igreja, e assim elas difamavam, então, a própria essência da igreja. Essas mulheres, elas estavam mesmo em necessidades, mas foram corrompidas por causa da fragilidade do seu coração. Mulheres desprotegidas. É por isso que, com muita facilidade,
Nós encontramos mulheres que são abusadas, trazendo uma aplicação mais ampla aqui. Mulheres que facilmente são utilizadas como massa de manobra, às vezes por maridos tiranos, maridos déspotas, às vezes por opressores, porque elas estão desprotegidas, elas não são pastoreadas. E aí, quando o coração não é pastoreado, quando o coração não é protegido, elas ficam completamente suscetíveis a qualquer tipo de armadilha e qualquer tipo de manuseio destrutivo para a sua dignidade, para a sua honra. Basta lembrar que naquele tempo as mulheres eram completamente desassistidas por qualquer tipo, por exemplo, de assistencialismo oferecido pelo governo. Se houvesse, por exemplo, se não houvesse responsáveis por essas mulheres após a morte do marido, elas eram relegadas às mais profundas misérias em sua vida, as mais profundas. Muitas até recorriam até às práticas imorais para não serem desassistidas e para não terem, por exemplo, seus filhos em necessidades. E Paulo faz referência justamente a isso. E aí é importante lembrar que essas necessidades são verdadeiras. Passar fome é passar fome. Passar dificuldade é passar dificuldade. Mas é justamente nesses momentos de maior fragilidade que nós testificamos da veracidade da nossa fé. Quando nós passamos por períodos de bonança, nós temos o que em testificar da nossa fé? Nós testificamos da nossa fé quando falta o pão, quando falta a água, quando falta o alimento, quando falta a saúde, quando falta a proteção. Aí sim nós estamos testificando, porque nós podemos usar de subterfúgios que esse mundo oferece, e ele sempre oferece. Por exemplo, se você estiver achando que a sua vida não tem nenhum propósito, que a tua vida não tem nenhuma finalidade, que a sua vida é uma desgraça, que você vive para trabalhar, vive para pagar conta, que você vive para lutar e você não tem nenhum benefício disso, então o mundo vai lhe oferecer meios para você trair o seu cônjuge, para você andar no mar de corrupção, para você conquistar bens com facilidade. O mundo vai oferecer isso para você. Era isso que acontecia, então, com essas mulheres. A necessidade delas eram verdadeiras. Ninguém está minorando isso aqui. Mas o ponto é que é justamente nesses momentos onde nós passamos realmente necessidades, fragilidades, dificuldades, que nós atestamos a nossa fé. E falar isso não é insensibilidade, porque todos nós, em alguma medida, passamos por isso. Todos nós. Então, muitas dessas mulheres, é por isso que Paulo coloca aqui um termômetro ou uma vara de medir para testificar quem realmente merecia o sustento da igreja, a ajuda da igreja ou não. Eram aquelas que tributavam glória ao Senhor, vivia para o Senhor, que então poderia se utilizar do instrumento de graça do Senhor, que é a igreja. Então, aquelas que não viviam para o Senhor, aquelas que não viviam para glorificar a Deus, não podia usufruir do grande testemunho de graça nesse mundo caído, que é a igreja do Senhor, que é o instrumento salvífico do Senhor. Elas não tinham esse direito. É por isso que Paulo descreve, por exemplo, a urgência aqui. Então, se você observar, Paulo ele oferece uma liturgia no cuidado. Então, existe um modo, um caminho a ser seguido no cuidado. Nós não cuidamos, por exemplo, porque o nosso coração sente, porque eu acho que deve ser feito assim. Nós não cuidamos porque as lágrimas vertem nos rostos. Nós não cuidamos por causa disso. Nós cuidamos segundo a palavra de Deus. Às vezes nós rejeitamos alguma atitude chorando. Às vezes nós dizemos não chorando, gemendo, mas nós fazemos isso em escravidão à palavra de Deus, submissos à palavra de Deus, porque é somente isso que no final das contas vai valer a pena. É somente isso que importa no final das contas, é conduzir almas à eternidade. O que adianta nós então curarmos necessidades passageiras se essas necessidades da alma, essas necessidades eternas não são amparadas? O ponto de Paulo em mostrar a urgência é justamente nessa liturgia do cuidado, nessa forma de cuidar, é justamente por identificar que existem verdadeiras viúvas ali, mulheres piedosas, que eram fiéis, mas por causa das necessidades e da fragilidade da sua alma, elas não poderiam decair dessa fidelidade. Elas poderiam ser corrompidas no caminho, porque elas estavam desassistidas,
porque elas estavam desprotegidas. É por isso que Paulo demonstra tanta urgência aqui. Então, essas mulheres que eram identificadas não somente como verdadeiras viúvas, mas mulheres que não fossem, por exemplo, preguiçosas, mulheres que fossem um testemunho de vida piedosa, elas deveriam ser assistidas financeiramente pela igreja. Não deveriam ser pesadas pela igreja aquelas que não tinham esses tributos, que não tinham essas qualidades, porque elas deveriam ser um bom testemunho para o próprio Deus e um bom testemunho para a casa de Deus, que é a igreja do Senhor. E esse, portanto, em alguma medida, ele é um princípio para o cuidado geral da igreja. Por mais que Paulo esteja direcionando as nossas atenções para um grupo específico de pessoas, que era a realidade daquela igreja, naquele contexto, esse modus operandi, essa liturgia no cuidado, ele se estabelece como um princípio. Paulo, por exemplo, exorta a igreja em Tessalônica que aqueles que não trabalhem, aqueles que eram preguiçosos, que não comam. Então existia um grupo de cristãos naquele tempo que estavam pregando que Jesus iria voltar rapidamente, e esses não mais trabalhavam porque queriam viver para o Senhor, porque Jesus iria voltar e não faria sentido, por exemplo, eles juntar dinheiro, amontoar bens, porque Jesus iria voltar. Então Paulo, repreendendo aquela igreja e aqueles irmãos, Paulo diz: quem não trabalha, que não coma. Então, aos nossos olhos, muito frescos, hoje em dia, isso seria muito duro falar nos dias de hoje. Aos nossos olhos e os nossos ouvidos extremamente sensíveis, irmãos, e isso é de fato um grande problema no pastoreio da igreja hoje. As pessoas estão sensíveis demais ao cuidado. As pessoas estão sensíveis demais ao trato. Eu estava lendo esses dias, algum post de alguém que eu sigo aí, que essa geração Y e geração Z, não dá nem mais para distinguir, parece que geração Y é quem nasceu em 1986 para cima, e tem a geração Z que nasceu depois, né? Para essa geração, o joinha que a gente dá nas redes sociais é um sinal negativo. Vocês acreditam nisso? É um sinal negativo, é um sinal de opressão. Essa é a geração que nós vivemos. Essa é a geração extremamente sensível, extremamente fresca, uma geração que não suporta as dores que a vida impõe. Essa é a geração que nós vivemos. Daí, então, isso adentra na igreja, tornando difícil até o pastoreio, porque muitas vezes líderes firmes, líderes convictos, são simplesmente conhecidos como arrogantes, prepotentes, orgulhosos, déspotas, tiranos. Mas são justamente esses líderes que se colocam na frente para a proteção da igreja. São justamente homens assim que se colocam na frente para a proteção da igreja. É desses homens que a igreja precisa. Então, esse trato, ele forma um princípio para o cuidado geral. Na porção que nós iniciamos hoje, Paulo ele se volta agora aos devidos cuidados àqueles que estavam liderando a igreja. Então, Paulo organiza algum aqui. Imagine que naquele tempo, naquela igreja de Éfeso ali, existiam várias pessoas que estavam liderando. Dentre essas várias pessoas que estavam liderando, existiam muitos daqueles que não deveriam liderar, que não tinham as atribuições para isso, que não tinham as qualificações para isso, mas existiam inúmeros líderes ali. Tanto falsos líderes, mas também pessoas que não eram falsos líderes, mas eram completamente desqualificados para isso. Essas pessoas não deveriam liderar. O que Timóteo faz aqui, sob a orientação de Paulo, é um pente fino. Não é rejeitar aqueles que não eram falsos mestres, mas simplesmente colocá-los no lugar que lhe é devido. Se eles estavam liderando a igreja, mas não tinham qualificação necessária para liderar a igreja, essas pessoas deveriam dar a função, dar o posto para aqueles que realmente eram qualificados para liderar a igreja. Se não fosse isso, não faria sentido, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 3, nem Tito capítulo 1, que mostra as qualificações necessárias para ser líderes. Não basta apenas disposição, não basta apenas vontade. Então, Paulo agora ele começa a tratar um pouquinho sobre isso. Então, além das viúvas, aqueles que estavam liderando a igreja era outro grupo problemático ali. Seja
por causa dos falsos líderes, os falsos profetas que estavam corrompendo, ou seja, por causa daqueles que não eram falsos profetas, não eram pessoas maldosas, mas que não tinham envergadura e qualidade para combater esses falsos mestres e então levar a igreja para o rumo apropriado. E nós encontramos isso, irmãos. Hoje nós vemos inúmeras e inúmeras igrejas sem pastores. Nós vemos muitas igrejas com líderes que não deveriam ser líderes. Pessoas que se enganam com desejo e com a disposição sem serem marcadas e qualificadas para tal. O grande problema é que as igrejas acabam colhendo o fruto disso. Letargia, insensibilidade, inanição, falta de maturidade, esterilidade na maturidade, na santificação, na piedade, elas acabam colhendo. Mas um subproduto dessa colheita é justamente a falta de percepção de que elas estão colhendo uma deficiência delas mesmas. Então, essas pessoas precisam, e esse era o papel de Timóteo aqui, precisam primeiramente serem ensinadas de que aquele modo de vida que elas tinham era prejudicial para elas. Primeiramente, elas deveriam ter os olhos e o coração, os ouvidos abertos para isso, para então entender que elas deveriam mudar o rumo. Então, agora, nessa diversidade no cuidado no pastoreio da igreja, Paulo exorta Timóteo em como os oficiais da igreja precisam ser pastoreados. Olha como é interessante. Então, características diferentes, mas de forma mais ampla, se os pastores e os presbíteros pastoreiam e cuidam da igreja, se os oficiais cuidam da igreja, a igreja também tem que cuidar deles. A igreja também tem que pastoreá-los. Portanto, essa liturgia, esse modo de cuidar aqui, Paulo também oferece uma liturgia para isso, um modo de cuidar, caminhos a ser percorrido nesse pastoreio. Essa liturgia ela se assemelha muito às orientações, por exemplo, que nós vimos dos deveres dos oficiais no sermão número 3, no primeiro capítulo, do versículo 3 ao versículo 7, onde nós vimos ali que o dever dos oficiais é proteger, nutrir e preservar a igreja. Então, em alguma medida, nós vemos semelhanças em que a igreja deve retornar isso para os seus oficiais. Tem um aspecto de proteção, um aspecto de honra, um aspecto de nutrição também que a igreja deve exercer aos seus oficiais. O ponto é que a igreja também é chamada a fazer isso com aqueles que cuidam dela. Então, toda a porção aqui, que vai do versículo 17 do capítulo 5, versículo 17 até o versículo 25, toda essa porção ela é uma unidade e ela desenvolve os assuntos relacionados ao cuidado, à honra e ao sustento e à disciplina dos presbíteros aqui e como um todo dos oficiais da igreja. Então, ao todo, o que Paulo faz? Paulo ele oferece 4 regras para Timóteo nesse cuidado necessário para com os presbíteros em alguma medida, mas também para os oficiais de uma forma geral. Em medidas diferentes, isso se aplica apenas, e aí nós vamos ver essa diferenciação, apenas a presbíteros que se dedicam integralmente à função, que são os pastores, que exercem aqui a função de pastor, embora o seu ofício seja presbíteros, e aos oficiais de forma geral. Então nós vemos aqui quatro regras para isso: reconhecer, proteger, expor e experimentar. Reconhecer, do versículo 17 a 18, proteger, o versículo 19, expor, versículo 20 a 21, e experimentar, do versículo 22 ao versículo 25. Então, reconhecer faz referência aos presbíteros que estão fazendo o seu trabalho correto e fielmente. Esses devem receber, além do respeito da congregação, a remuneração adequada. Essa porção que nós vamos analisar hoje. Proteger. Só devem ser consideradas acusações contra os oficiais se houver 2 ou 3 testemunhas. No primeiro momento, essa apuração, obviamente, ela deve ser feita em privado, versículo 19 e 20. Expor.
Se então, diante dessas acusações, se forem culpados e continuarem no pecado, ou seja, se forem obstinados, esses oficiais, eles devem ser expostos diante de toda a igreja, para que os demais oficiais e toda a igreja temam, e isso deve ser feito em completa imparcialidade. A ordem aqui, ela não é estabelecida da forma que Paulo expõe. Porque Paulo, na última orientação que dá, é justamente a necessidade de experimentar aqueles que serão separados para o oficialato antes de impor sobre eles as mãos. Então, observando todos os critérios apontados por Paulo, atenção e cautela são necessárias na consagração de pessoas, de homens, ao oficialato. Esses versículos são o versículo 22 até o versículo 25. Cada uma dessas regras, meus irmãos, cada uma dessas regras para o estabelecimento da saúde e o propósito da casa de Deus são apontadas por Paulo categoricamente, usando imperativos muito fortes, usando ordens expressas aqui. E isso é muito importante para nós, porque Paulo está mostrando que se não forem observadas essas regras, a igreja não irá sair da situação em que ela se encontra. Para ela sair da situação que ela se encontra, é fundamental, é necessário que isso seja observado. Então, o primeiro ponto que nós refletiremos aqui são os versículos 17 e o versículo 18, é o reconhecer. Reconhecer os presbíteros escravos da palavra. Essa é uma regra dada por Paulo. Então, observa. Em todo esse quadro apresentado aqui como solução, Paulo está mostrando a solução. Aquela igreja está se desfacelando, aquela igreja está enferma, aquela igreja está na antessala da morte. E aí Paulo está dando a solução aqui. Então, em outros termos, em parte, o que Paulo está dizendo é que Timóteo deveria fazer o que não foi feito. Por isso eles estavam experimentando a desgraça naquela igreja. Se eles tivessem observado, dentre outras coisas, esse mecanismo aqui, talvez eles não estariam experimentando por isso. Então, talvez nós vejamos esse bloco todo aqui do versículo 17 ao versículo 25, talvez nós vejamos em 3 ou 4 mensagens aqui, tá bom? Então, reconhecer os presbíteros escravos da palavra, versículo 17 e versículo 18, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura diz, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. E essa daqui é uma das porções assim que, embora tão pequenas, mas tem uma carga tão gigantesca de doutrina aqui. Essa é uma daquelas porções que, à medida que nós vamos estudando, ela vai se agigantando sobre nós, mostrando os inúmeros aspectos e as inúmeras aplicações. Então, esse sermão aqui, em alguma medida, ele vai assumir assim um teor um pouco mais doutrinário, um pouco mais técnico, porque a gente precisa observar algumas doutrinas que são retiradas de outras igrejas, de outras tradições teológicas daqui. Então, algumas igrejas, alguns estudiosos pensam diferente dos batistas, pensam diferentes de nós. E nós vamos perceber por que eles pensam assim e o perigo de pensar assim. Então, em alguma medida, nós vamos ser um pouco técnico aqui. Então, irmãos, nós não podemos afirmar com plena convicção como a igreja de Éfeso, que foi consolidada por Paulo, vale lembrar, como ela se deformou ao ponto de não ser mais reconhecida como a casa de Deus. Nós temos vários indícios disso, nós podemos perceber várias implicações disso, mas nós não podemos afirmar categoricamente. E é muito importante ver isso. Por quê? Porque se a gente enxerga o caminho de desgraça, nós não passamos por ele. Se nós enxergamos os perigos, nós nos desviamos. Se nós enxergamos as armadilhas, nós evitamos. Então é muito importante pensar nisso.
né? Embora nós não tenhamos de forma muito evidente, clara, categórica, o que fez essa igreja se deformar a tal ponto, nós temos alguns indícios aqui, né, do que fez, de fato, com que aqueles que foram separados, de proteger, nutrir e preservar, eles não fizeram o seu papel. E embora nós não saibamos o porquê e o como isso aconteceu, nós podemos ponderar algumas possibilidades. E eu quero trazer para vocês aqui. Existe a possibilidade de que os próprios oficiais ali estabelecidos por Paulo, de eles terem se corrompido e intencionalmente enveredado por caminhos corruptos. Essa é uma das possibilidades. Mas também é possível que nós estejamos aqui diante de uma nova geração de oficiais daquela igreja. A primeira geração teria abandonado o posto e deixado a igreja desprotegida. Em ambas as situações, não é possível saber ao certo o que levou aquela igreja ao estado que ela estava. Mas, ou mais especificamente, o que levou os oficiais a não cumprirem o papel que eles receberam, a missão para a qual eles foram vocacionados. Mas existe um ponto aqui. O fato de Paulo categoricamente cobrar o exercício de certos tipos de honra e proteção aos presbíteros, muito nos diz sobre como aquela igreja estava tratando os seus oficiais e quais as consequências de tratar os seus oficiais da forma que ela estava tratando. Então, por um lado, fica claro que alguns aspectos de dignidade e honra não estavam sendo oferecidos àqueles a quem era devido. Mas também, o que pode nos levar também à consideração de que tais aspectos de dignidade e honra poderiam estar sendo oferecidos àqueles que não mereciam, àqueles que não deveriam receber. Ou pior, tais aspectos de dignidade e honra nunca foram oferecidos a qualquer oficial em toda a história de vida daquela igreja. E isso é de suma importância, irmãos. É muito importante a gente entender as consequências disso, porque se não fosse importante, Paulo não os poria categoricamente como remédio para a enfermidade, como antídoto para o veneno, como purificação para a corrupção. É isso que Paulo faz aqui. Em toda essa epístola, aqui é como se fosse uma receita para que, observando e fazendo a aquisição desses remédios, aquela igreja fosse curada da enfermidade. Então é muito importante a gente perceber o que Paulo está fazendo aqui. O ponto de Paulo aqui não é oferecer um compêndio teológico. Esse não é o ponto de Paulo. É evidente que muitos olham as Sagradas Escrituras apenas para adquirir conhecimento, mas esse não é o propósito de Paulo. Então é importante que quando nós estudamos as Sagradas Escrituras, nós sejamos pelo Espírito Santo de Deus, intelectualmente transportados para aquele contexto, e nós estamos ali, tanto diante de Paulo, como diante de Timóteo, como diante da igreja. Então nós estamos naquela situação, nós estamos naquele tempo, nós estamos naquele contexto, e observando e aprendendo o que está acontecendo ali, nós retornamos para a nossa época e aplicamos, corrigindo antecipadamente enfermidades, problemas e envenenamentos, corrupções. Nós corrigimos antecipadamente. É isso que significa a disciplina instrutiva. É isso que significa, então, estudar a palavra de Deus. Esse é o grande trabalho de estudo, interpretação e aplicação da palavra de Deus. É isso que nós fazemos. É muito importante entender por que Paulo está apontando isso como remédio. Se Paulo está apontando isso como remédio, evidentemente existiam enfermidades que estavam atreladas a isso. Então, quando ele diz, devem ser merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra. E aí eu vou fazer inúmeras observações aqui, em cada uma dessas observações, de trás para frente, trazendo luz a alguns debates existentes nesses versículos aqui, como eu
mencionei para vocês por causa de algumas diferenças doutrinárias. Em primeiro lugar, a distinção que nós conhecemos hoje como presbíteros, que literalmente aqui significa ancião, não era tão evidente naquele tempo, né? Lembre que no antigo Israel, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, eram justamente os anciãos que sentavam à porta da cidade e julgavam as causas ali, em alguma medida lideravam o povo. Então era uma disposição natural daqueles que eram mais velhos, daqueles que tinham mais vivência, assumir posições de liderança, porque isso era requerido dele. Por isso, de uma forma geral, o termo presbítero aqui, ela pode se referir simplesmente a homens mais velhos, homens mais maduros, que estavam ali assumindo a posição de liderança daquela igreja. Então, eles estavam liderando a igreja. Dessa forma, aqueles que estavam liderando aquela igreja, eles deveriam ser avaliados e, se fosse identificados nele as qualificações necessárias que foram descritas lá no capítulo 3, eles deveriam ser consagrados oficialmente, como coloca aí Paulo no versículo 22, fazendo a imposição de mãos. Então, só depois de observar o seu caráter e suas qualificações, então eles teriam as mãos impostas aí, simbolizando a bênção conferida pelo Senhor. Mas como nós sabemos, então, que Paulo está se referindo aqui aos presbíteros como ofício? Se nós observarmos o texto, é muito fácil ver isso, porque Paulo está qualificando aqueles que presidem bem. Dentre os presbíteros, ele está qualificando um grupo, dentre os anciãos, ele está qualificando um grupo que preside bem e se afadiga na palavra. Então, dentre aqueles que estavam liderando, Timóteo deveria identificar aqueles que presidem bem e se afadigam na palavra. Ou seja, Timóteo deveria passar um filtro ali, corrigir a linha de frente, corrigir o motor propulsor. Aqueles que estavam na posição de governo, de guia da igreja, só deveriam ficar aqueles que presidem bem. E esses, então, que presidem bem, esses deveriam ser honrados. O que, obviamente, implica que muitos ali não estavam fazendo. Eles não estavam presidindo bem, eles não estavam se afadigando na palavra e no ensino, porque se tivesse, a igreja não estava na situação em que ela se encontra. Então, Timóteo tem que tirar a erva daninha e estruturar a liderança. Mais uma pergunta. O que Paulo quer dizer com presbíteros que presidem bem? O que isso significa? Porque esse qualificativo aqui diz respeito à nossa consideração, à nossa apreciação, aos nossos afetos. Fulano preside tão bem, fulano governa tão bem. Aí eu gosto mais daquele presbítero do que aquele outro, porque aquele primeiro ele governa tão bem. Então, o que Paulo quer dizer com presbíteros que presidem bem? Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. Então, presidir aqui significa guiar, significa liderar, significa governar. Esse qualificativo aqui, que aqui é um advérbio, bem, quer dizer corretamente, como esperado. Observe que não tem, assim, qualificações afetivas. Ele me faz bem, então ele preside bem. Presidir bem aqui significa presidir corretamente, conforme é esperado, com fidelidade. A ideia aqui de presidir bem, então, seria influenciar harmonicamente a unidade de pensamento de um grupo, algo que não estava acontecendo naquela igreja. Então, é necessário aqui essa disposição para ser qualificado, né? E a disposição de liderança que marca a vida desse líder é justamente essa intencionalidade como função da sua vida. Corresponder ao que foi exigido nele quando ele ocupou essa função. Ele é fiel ao que foi exigido ocupando o ofício. Por isso, Paulo faz questão de qualificar o que isso significa. Ainda eu não respondi o que significa presidir bem, mas Paulo ele prossegue aqui nessa qualificação. Os presbíteros que presidem bem, são aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. E aqui é um ponto que precisa ser muito claro para a gente. Quando Paulo diz assim,
com especialidade ou especialmente, ele está qualificando aqueles que presidem bem. Seria como se ele dissesse assim, com especialidade ou especialmente, seria como ele dissesse a saber, aqueles que precisam bem, a saber, isto é, os que se afadigam na palavra do ensino. Porque somente encharcados com a palavra de Deus e exercendo o ensino, eles irão guiar, governar a igreja como da forma que Deus planejou, da forma que convém a Deus. Então, Paulo, ele se utiliza desse termo, ele se utiliza desse recurso para qualificar aquilo que ele disse anteriormente. Então, quando ele diz, sejam considerados, devem ser considerados merecedores e dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem. Ele afirmou algo. Ele usa um recurso que na língua portuguesa é chamado de aposição para descrever algo, para sobrepor algo naquilo que ele disse anteriormente. Então, seria merecedores e dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem, isto é, a saber, aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Abra aí no capítulo 4, no versículo 10. Os irmãos vão ver esse recurso sendo utilizado outras vezes aqui e como nós devemos entender dessa forma. Quando Paulo diz ali, ora, 4:10, ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente, é o mesmo termo que é utilizado, dos fiéis. Salvador de todos os homens, isto é, dos fiéis. Então, numa olhada muito rápida, seria até herético, seria até uma heresia afirmar que Deus, ele salva todos os homens, independente da fé, porque ele salva todos os homens. Isso iria incorrer no erro do universalismo. Não existe inferno, não existe condenação eterna, porque no final das contas todos seriam salvos. Deus é salvador de todos os homens, mas existe um escalonamento aqui de salvação. De forma especial, com maior vontade, Deus salva os que têm fé. Então não faria sentido, seria até um erro grave entender dessa forma, como se fosse um escalonamento no desejo de salvação realizado por Deus. O que Paulo está dizendo aqui, nesse versículo 10 do capítulo 4, é que Deus salva todos os tipos de pessoas que ele elencou no capítulo 2, e a marca, a evidência dessa salvação é a fé. Deus os salva, os tornando fiéis. Deus os salva colocando neles fé. Quem Deus salva? Todos os homens. Quem? Isto é, os fiéis. Aqueles que receberam a fé. Lembra de Efésios capítulo 2. Eles entendem isso, porque eles receberam a carta de Paulo em Efésios, que a salvação e a fé é o quê? Dom de Deus. Deus os salva, lhes dando fé. Isso fica ainda mais evidente, esse recurso que ele utiliza aqui de aposição, fica ainda mais evidente no capítulo 5, no versículo 8, quando Paulo ele trata ali das viúvas, dos cuidados com a viúva. Ele diz assim, 5:8, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, a pergunta é, quem são os seus, Paulo? Dos da própria casa. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente, então, isto é, a saber, dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, esse recurso é utilizado por Paulo. Paulo está afirmando aqui, então, voltando lá para o versículo 17, que presidir bem, presidir corretamente, fielmente, segundo Deus, é justamente se afadigar na palavra e no ensino. Significa ser tomado, ser escravo, ser dedicado integralmente à vida para a palavra, sua propagação e sua instrução. Ou seja, aqueles que se afadigam, que trabalham arduamente, é isso que o termo significa. Se afadigar significa dedicar a vida ao trabalho árduo. E a forma como o termo é configurado aqui, gramaticalmente, se afadigar, se afadigam, dá a ideia de uma ação iniciada, mas não concluída, que toma-nos completamente. É aquilo pelo qual nós somos reconhecidos. A nossa vida é fazer isso. Nós fazemos isso. Essa é a ideia de como Paulo configurou aqui. Observe que não era isso que estava acontecendo ali.
Não era isso que estava acontecendo por aqueles líderes. Por isso, a igreja estava num estado tão deplorável que ela se encontrava. Muito importante os irmãos entenderem isso, porque depois nós vamos para algumas aplicações muito específicas para o nosso tempo. Existe uma ênfase colocada por Paulo aqui. Aqueles que se afadigam são aqueles que se dedicam a vida arduamente. Eles vivem para isso, de tal forma que não resta tempo para outra atividade e sustento. Daí então a gente vai perceber que o natural é que eles sejam sustentados pela igreja, porque eles se afadigam para a palavra, para a instrução, para o pastoreio. Então, a ênfase aqui que o próprio contexto ressalta é que não significa simplesmente que aquela pessoa é separada para fazer um estudo bíblico, para estudar para preparação de sermão. Conforme nós conhecemos hoje, por exemplo, fulano pregou, fulano deu uma aula, fulano fez um culto ali. Não significa simplesmente isso. Paulo era um fariseu, Paulo era um mestre da lei, Paulo era um judeu dedicado à lei. E como nós já observamos aqui, ensinar significa, conforme Deuteronômio capítulo 6, significa inculcar, significa encurralar as ovelhas com a palavra de Deus. Significa fazer com que a palavra de Deus seja o pastoreio do rebanho. Então, aqui o que Paulo está dizendo é que aquela pessoa, ela labuta arduamente para fazer com que a palavra de Deus seja recebida, praticada e inculcada na vida de cada um. Daí então, é possível compreender com muita facilidade porque esses homens eram dignos de dobrados honorários. E aí eu vou abrir um parêntese aqui para nós refletirmos sobre um debate doutrinário. Alguns estudiosos e algumas igrejas compreendem que não compreendem esse texto dessa forma que eu estou expondo para os irmãos, que presidir bem significa aqueles que se afadigam na palavra. Algumas igrejas, alguns estudiosos de linha reformada, especialmente os presbiterianos, eles compreendem que aqui Paulo está apresentando duas classes de presbíteros, duas categorias de presbíteros. Primeiro, os presbíteros que presidem, e os presbíteros que se afadigam na palavra e no ensino. São duas classes de presbíteros. O primeiro, os presbíteros administrativos, os presbíteros regentes, aqueles que são responsáveis por gerenciar a igreja administrativamente. E outra categoria são os presbíteros mestres, os presbíteros docentes, né? Nós vemos comentaristas como João Calvino, como John Stott, e todos os comentaristas presbiterianos ou de linha reformada presbiteriana que descrevem esse texto dessa forma. E aí, então, a minha audácia aqui de discordar desses homens, não por causa de mim, mas os irmãos vão perceber que não faz muito sentido. É até perigoso entender o texto dessa forma. De cara, interpretando dessa forma, eles acabam criando vários problemas para si, mas de cara, eles já criam alguns problemas para si. Isso porque, necessariamente, essa interpretação implica na divisão de outras categorias de presbíteros. Por quê? Existem presbíteros regentes aqui, que são esses presbíteros administrativos, na concepção deles. Existem aqueles que presidem e existem os presbíteros regentes que presidem bem. Então, nós já vemos outra categorização. Os que presidem e os que presidem bem. Mas não somente isso. Tal entendimento os faz interpretar o termo, e aqui é o grande perigo, esse termo que nós lemos, com especialidade ou especialmente, não como um qualificativo. Ele não está qualificando algo. Ele está interpretando esse texto como um distinguidor, como um termo que faz distinção de alguma coisa. Vou pegar o mesmo texto para vocês verem como isso é problemático. Por quê? Porque dentro de um contexto imediato, estamos interpretando uma porção bíblica. Então, nós temos que entender qual é o significado que o autor escolheu para aquela palavra. Aquela palavra, ela assume o significado dentro do contexto que ela está. De tal forma, então, que o significado é dado pela palavra pelo contexto em que ela está inserida. É um contexto que dá significado à palavra. Como, então, Paulo usa dentro de um contexto imediato uma palavra com um significado e a mesma palavra, sem qualquer explicação, ele dá a ela outro significado completamente diferente. Não faz sentido isso. Isso, bom, pode parecer até
negativo, arrogante dizer, mas isso é um erro muito primário de interpretação bíblica. Nós aprendemos isso nos primeiros meses, nos primeiros anos de estudo de interpretação. E até, logicamente, não faz sentido esse tipo de entendimento. Se você pegar, por exemplo, o mesmo texto que nós pegamos, 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Olha o perigo de entender isso como um distinguidor e não como um qualificador. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, e agora não qualificando, mas distinguindo, especialmente dos fiéis. Essa interpretação, irmãos, faz justamente aquilo que a gente considerou herético. Afirma que Deus salva todos os homens, independente da fé, mas de forma especial, com maior vontade, Deus salva os que têm fé. Essa é a forma natural de entender esse termo. Observe ainda outros problemas de entender essa terminologia que eles usam, essa dissociação aqui, como um distinguidor e não um qualificador. Segundo essa perspectiva, segundo essa interpretação, os presbíteros administrativos, os presbíteros regentes, a rigor, eles podem ser leigos, eles podem ser sem formação teológica. Eu estou tirando aqui de comentários de estudiosos que defendem essa posição. Sem formação teológica, e esses não são remunerados pela igreja e nem é exigido o tempo integral deles. Mas isso contraria o que o próprio texto diz. O texto não diz isso. Isso traz um problema para o próprio texto, porque Paulo está afirmando, olha o que ele afirma, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, quem? Os presbíteros que presidem bem. Ele mostrou alguma distinção aqui? Se formos interpretar até a distinção que eles querem, os dois devem ser merecedores de dobrados honorários, não é? Os dois. Os presbíteros que presidem bem. Não somente os que se afadigam na palavra e no ensino, mas ambos, se formos considerar essa distinção, ambos devem ser merecedores de dobrados honorários. Mas ainda outro ponto. Já os presbíteros que presidem, os presbíteros que são mestres, os presbíteros que são docentes, que são responsáveis pelo ensino, eles devem ter, na consideração deles, formação teológica, devem ser remunerados e cumprir o tempo integral de dedicação à igreja. Mas para isso nós precisaríamos de uma nota de rodapé aqui de Paulo, porque o texto não diz isso. O texto não está sistematizando o ensino dessa forma. Outro problema que essa interpretação carrega é que ser apto a ensinar, a rigor, é o único atributo que distingue os presbíteros dos diáconos, não é? Então, como então pode existir um presbítero que não seja apto a ensinar? Como então pode existir um presbítero que não se dedica ao ensino, que somente administra, que somente rege a igreja? Esse é o único atributo e que, por sinal, é colocado lá por Paulo, em 1 Timóteo capítulo 3, como uma qualidade necessária, o termo é enfático, uma qualidade obrigatória para aquele que aspira ao episcopado. Portanto, não parece prudente considerar que Paulo está estabelecendo aqui a distinção de categorias entre presbíteros. Dessa forma, a interpretação mais prudente é justamente essa que eu ofereci para vocês. Devem ser merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Quem diz como a igreja deve ser presidida, irmãos? Deus. Onde Deus diz isso? Na palavra de Deus. Então, os presbíteros que presidem bem são quem? Aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. É natural isso. Eu estou aqui fazendo questão de falar isso para vocês, porque os irmãos escutam muito pregadores presbiterianos. Nós temos muitos homens piedosos. Pastor Mauro Master, pastor Leandro Lima, pastor Augusto Nicodemos. Nós temos muitos homens piedosos. E, no momento ou outro, os irmãos podem baixar as guardas para, de forma completamente irrestrita, ouvir as orientações deles.
Mas os irmãos precisam ter filtros, porque nós temos identidade teológica. Nós temos identidade confessional. Então, quando eles chegarem nesse ponto, aí você diz assim, não, o meu pastor não ensinou isso, não. E lá na igreja a autoridade é o meu pastor. Ele não ensinou isso. E eu vou dizer porque está errado. Aí você vai ter as anotações? Porque não faz sentido, pastor Augusto. Não faz sentido, né? Você vai dizer, isso, os irmãos entendem? Então, às vezes, nós ficamos amarrados em algumas tradições, em alguns sistemas de governo, que faz com que a gente leia a Bíblia de uma forma a ficar preso nas nossas tradições. Daí, então, o perigo. Nós temos que ser escravos das Escrituras. Às vezes, nós temos que discordar de homens que nós admiramos. Eu admiro demais esses homens, eu sou aluno desses homens, eu sou edificado demais desses homens, mas nós temos as nossas convicções e pensamos diferentes. E sabemos por que pensamos diferentes. Nós temos um conhecimento do porquê nós pensamos diferente. Mas, ao mesmo tempo que, ao que tudo indica, não existe uma proposta aqui de Paulo, por exemplo, como um teste de eficiência. Se nós entendemos isso aqui como um teste de eficiência, aqueles que se afadigam, aqueles que não se afadigam, isso seria muito prejudicial para a unidade da própria liderança da igreja, porque causaria competição. E muitas vezes, nessas instituições que fazem essas diferenciações, é isso que nós vemos. Presbíteros com quedas de braço mostrando quem tem maior poder. O que existe aqui, aí existe uma distinção também. Não é que não existe toda a distinção. Paulo está fazendo questão de expor aqui uma distinção. Mas qual é a distinção que Paulo faz? Daqueles que estavam ali, naquele momento, liderando, que não eram para serem líderes, não eram oficiais da igreja, não tinham os atributos, as qualificações ou a marca de Deus para liderar essa igreja. Esses deveriam ser distinguidos daqueles que realmente deveriam liderar. Quem eram aqueles que realmente deveriam liderar? Os que presidem bem, os que se afadigam na palavra e no ensino. Sobre eles deveriam ser imposto a mão, versículo 22. Essa distinção existe. E esses homens deveriam ser honrados. Era uma percepção muito clara que Paulo está colocando aqui. Por exemplo, aquela igreja iria ser arrancada da desgraça e imoralidade que ela estava. A igreja iria ver qual foi o instrumento que fez com que ela fosse arrancada dessa desgraça. Seriam seus oficiais piedosos, dedicados à palavra de Deus e escravos a Cristo. É difícil honrar homens assim, irmãos? Não é difícil honrar homens assim. São instrumentos de Deus. São instrumentos da graça divina para a preservação da casa de Deus, ou não são? É óbvio que são. É óbvio que são. É isso que Paulo está colocando aqui. Mas eu quero fazer um apontamento necessário. E aqui esse apontamento é uma aplicação para os nossos dias. Apesar de não concordar com essa distinção de categorias feita entre presbíteros, ela destaca algo muito importante, fundamental para os nossos dias. A igreja necessita de homens que se dedicam integralmente para a palavra e o ensino. Porque somente assim ela será protegida, nutrida e preservada. Então, essa distinção, embora não concorde, ela realça isso. Realça essa honra, essa dignidade que deve ser dada àquele que se dedica integralmente, àquele que dedica a vida à palavra e à aplicação da palavra. E isso aqui é muito importante. Porque o que nós temos hoje em dia é um êxodo de homens que são vocacionados e vivem integralmente para o ministério, para a vida bivocacionada. E as igrejas ficam completamente caladas diante disso, ficam completamente apáticas diante disso, sem perceber que isso é a desgraça delas. Porque aqueles que não têm muito tempo para pastorear, aqueles que não têm muito tempo para exortar, aqueles que não têm muito tempo para cuidar, deixará você em maior tempo no seu conforto pecaminoso. É ou não é? É óbvio que é. É óbvio. Eu não entro na sua casa e você finge que é uma ovelha comportada dentro da igreja.
Eu não me comprometo em pastorear o seu casamento, o cuidado com seus filhos, a sua vida no trabalho, o seu nome na praça, a sua dignidade na sociedade, mas contanto que você venha à igreja e se porte asepticamente como alguém piedoso. Não tenho como verificar isso. Não tenho. Mas vamos fazer assim, você finge que está sendo pastoreado e eu finge que pastoreio. Vamos fazer desse jeito? É isso que acontece hoje. Está existindo um êxodo disso, irmãos. Muito grande. Agora, por que acontece isso? Porque os pastores não são assistidos financeiramente. Porque esses pastores veem as suas famílias passando necessidade. Enquanto os filhos dos membros da igreja luxam. Enquanto a esposa dos membros da igreja luxam. Enquanto os membros da igreja tocam de carro, reformam a casa, fazem viagens e viagens, aqueles que lideram comem pão seco e roem osso. É isso, irmãos. Entenda, eu não estou falando de mim aqui, não. Eu sou muito bem remunerado aqui, graças a Deus. Muito bem mesmo. Os irmãos cuidam muito bem de mim e da minha família. Muito bem, mas essa é a realidade das igrejas aí. Se você conversar com qualquer um desses pastores, você terá o coração condoído, porque essa é a realidade, irmãos. Essa é a grande realidade do ministério hoje, de tal forma que os pais têm filho e não aceitam que os filhos sejam missionários, evangelistas, pastores, não. E muito menos que as filhas casem com homens assim. Não anseiam por isso. Não anseiam. Por causa do maltrato. Lembra lá de como a gente começou o sermão. O que levou os líderes à corrupção ou abandono? Era esse ponto que eu queria chegar aqui. Lembram disso? Porque enquanto os membros são completamente sensíveis uns aos outros, são completamente ou profundamente insensíveis aos líderes. Porque na maioria das vezes os líderes são aqueles que expõem o seu pecado. E é fácil criar antipatia. É por isso que Paulo orienta como proteger aqui. É fácil criar antipatia. Porque muitas vezes você não sabe que ser lapidado dói. E essa lapidação faz com que você se torne mais parecido com Cristo e você seja um instrumento para a maior glória de Deus. É isso que ele está fazendo. Enquanto ele recebe as chicotadas da ingratidão, ele continua fazendo isso com você. Por isso é muito fácil encontrar compaixão e empatia entre irmãos, mas não entre pastores e ovelhas. É muito difícil, porque são aqueles que impõem o seu coração, enquanto muitas vezes os seus irmãos não são os irmãos porque afagam o seu ego. Porque não expõem o seu pecado. É fácil perceber isso. Quantas vezes vocês foram exortados por mim, pelo presbítero George e do seu irmão? Do seu lado aí, quantas vezes? Existiam lutas travadas aqui com vocês que ninguém travaria, somente nós. Ninguém travaria. Para que você pudesse desfrutar da igreja que você tem hoje. Solene, centrada, saudável, fiel. Você tem marcas disso? Cadê as marcas? Os líderes têm marcas disso. Mas esse é o sermão do outro domingo. Não é o sermão da agora. Né? Vamos continuar aqui. Ainda falta, fechando parênteses aqui, falta mais uma observação aqui, algo que nós precisamos compreender. Porque nós pulamos aqui o que significa ser merecedores de dobrados honorários. Né? A parte mais importante, porque a minha esperança é que meu salário seja dobrado depois dessa pregação. Estou brincando. Paulo diz que tais homens, esses homens devem ser reconhecidos como dignos de merecedores de dobrados honorários. Então, pelo próprio contexto, fica muito fácil. Paulo, quando falou de honrar as viúvas, ele falou de quê? De questões financeiras. Então, fica muito fácil entender qual é o contexto que Paulo está tratando aqui. Então, merecedores, essa expressão todinha, devem ser merecedores, na língua original, é um termo só. Axiom. Significa dignos. Eles são dignos de dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem, os que com especialidade, ou isto é, os que se afadigam na palavra. Então, honorários aqui significa literalmente honra, ou
compensação, ou ainda, com a expressão maior, uma honra conferida através de compensação, ou ainda mais, demonstração de estimativa de valor. Como você vai demonstrar a sua estima pelo valor daquele que preside bem, daquele que se afadiga na palavra, no ensino? Como você vai demonstrar isso? Obviamente, não é somente com questões financeiras. É claro isso é evidente. Aqui Paulo está cobrando submissão, devoção, respeito, mas isso não exclui, até mesmo por causa do contexto que está inserido, das citações que ele faz. Ele faz 2 citações bíblicas que faz referência justamente ao salário aqui, especificamente. Mas o ponto de Paulo é ainda mais amplo, embora esteja incluída a estima monetária como a materialização do valor e reconhecimento que a igreja dá àqueles homens. Então, o próprio contexto aqui faz alusão, como eu fiz referência aqui, aos recursos monetários. O termo aqui, que é usado como substantivo, é usado na forma verbal lá, logo no início do capítulo 5, para falar a honra que deveriam ser dedicada às viúvas verdadeiramente viúvas ali. Então, é o mesmo termo ainda. E ainda mais claro as citações que Paulo faz aqui. Então, qual é a citação que ele faz no versículo 18? Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então, Paulo deixa claro que a remuneração ela serviria como demonstração tangível dessa honra que os presbíteros que presidem bem, e aqui já se subentende que preside bem, vírgula, aqueles que se afadigam e na palavra e no ensino, aqueles cuja função aqui é de pastoreio integralmente, eles merecem, além de todo o respeito da congregação, eles merecem a dignidade da remuneração adequada. É por causa desses textos aqui, irmãos, que nós fizemos, e aí já trazendo a filosofia ministerial da nossa igreja, que nós fizemos a distinção entre aqueles que se dedicam integralmente, portanto, a sua função é reconhecida como pastoreio em tempo integral, e aqueles que são presbíteros, mas não se dedicam integralmente à função de pastoreio. Se nós não fizéssemos essa distinção, nós iríamos entender que todo presbítero deveria se dedicar integralmente ao pastoreio. Todo presbítero deveria se dedicar integralmente à palavra e ao ensino. Então foi por causa desse texto aqui que nós observamos essa distinção. Existem aqueles presbíteros cuja função é de pastoreio, que dedicam tempo integral e por isso podem ser cobrados de forma condizente ao tempo que é dedicado. E existe aqueles que, embora se afadigam na palavra, não se dedicam integralmente na função de pastoreio, né? Então, portanto, quando Paulo ele utiliza dos mesmos termos aqui, do mesmo contexto, é o mesmo capítulo 5, ele está destacando que se o dever da igreja é zelar, honrar e amparar financeiramente as viúvas, uma porção dobrada disso, essa terminologia ele não usou para a viúva, deveria honrar a viúva, mas não deveria honrar duplamente. Então tem um qualificativo aqui, ele está potencializando aqui, ele está usando uma linguagem de extravagância para mostrar a honra que deveria ser dedicada aos presbíteros. Essa porção dobrada deveria ser dedicada àqueles que se dedicam arduamente ao ensino e à palavra. Então, eu trouxe aqui algumas citações muito importantes de João Calvino. João Calvino ele desenvolve algumas reflexões muito interessantes sobre isso. Ele diz o seguinte, comentando esses versículos, ele diz: para se manter a boa ordem na igreja, é absolutamente necessário que os presbíteros não sejam negligenciados, ao contrário, que sejam remunerados com dupla honra. Pois que atitude poderia ser mais insensível do que não haver preocupação alguma com aqueles que tomam sobre si a responsabilidade de toda a igreja? E aqui um lembrete muito importante da forma que nós iniciamos esse sermão, pela segunda vez. Quando a negligência em honrar os oficiais, não demonstrando que o rebanho compreende a importância, a necessidade e a vitalidade, eu gosto muito de usar esse termo,
Porque às vezes você morre espiritualmente e não sabe por quê. Então, quando há negligência da igreja e não mostrar que reconhece a vitalidade do serviço que homens assim realizam, o que haverá? Haverá desnutrição do ânimo nesses homens. E haverá desnutrição do ânimo desses homens que acarretará a deficiência do exercício da função. Pode ser que tenha isso, que foi isso que aconteceu com aquela igreja. Em alguma medida, pode ser isso que aconteceu com a igreja. Nós não precisamos ir para a igreja de Éfeso para entender isso. Nós vemos essas realidades em muitas e muitas igrejas. Eu faço referência àqueles que estão saindo do ministério de tempo integral. Existem pastores nas redes sociais que eu conheço, que conclamam aos pastores a conseguirem um trabalho e não depender da igreja, para não serem escravos da igreja, para não ficarem submissos à igreja. Pastores de igrejas reformadas, batistas, irmãos, conclamando demais pastores para isso. Pastores que fazem questão de dizer assim, a igreja não pega no meu braço, não. A igreja não exige nada para mim. Eu não baixo a minha cabeça para a igreja, não. Bom, apesar disso ser completamente espúrio, não existe nenhuma desculpa que os faça fazer isso, não existe nenhuma. Os seus sofrimentos são verdadeiros, obviamente. A mesma referência que eu fiz às viúvas. Embora muitas busquem sustento na imoralidade, a necessidade delas é real, mas não justifica isso. E embora o sofrimento desses pastores, e eu falo isso com muito temor mesmo, porque eu posso ser colocado numa situação de provação disso. Aquele que pensa estar de pé, disse Paulo, cuide. Então eu sei que eu posso me colocar numa situação em que eu precisarei provar. E essas provações, vocês que já foram provados, sabem que dói. Que chicoteia a nossa fé. Que massacra a nossa esperança. Dias parecem meses. Semanas parecem anos. Eu falo isso com profundo temor. Mas eu não apoio esse movimento. E principalmente esses argumentos que são utilizados. Nós olhamos para Paulo e nós não vemos Paulo usando desse subterfúgio para diminuir a dignidade da casa de Deus, que é a igreja. Ele continua, João Calvino, ele diz assim, Paulo inicialmente ordena que as viúvas fossem mantidas em honra, os presbíteros, porém, são mais dignos de honra do que elas. E em comparação a elas, eles são merecedores de duplicada honra. E ele termina. Em suma, o que o apóstolo tem em mente é que a honra se deve não ao título, e sim à obra realizada, à função realizada por aqueles que são dignos para o ofício. Então, Paulo desenvolve ainda mais essa ordem que ele dá a Timóteo aqui. Mesmo que não fosse necessário. Meus irmãos, cá entre nós, não seria necessário Paulo fazer a citação da Bíblia aqui, quando ele diz o que a Escritura diz. Não seria necessário. Mas o fato é que Paulo sempre enfrentou a avareza e a falta de reconhecimento no seu ministério. Sempre ele enfrentou isso. Então, ele usa desse recurso escriturístico, esse recurso bíblico, para dizer que não é ele que está exigindo, porque é muito difícil advogar em causa própria, é ou não é? É difícil, porque quando eu estou falando aqui para vocês, não tem como a minha figura não vir à sua mente. O pastor está advogando em causa própria, não tem como, é difícil fazer essa distinção, é muito difícil. Por isso que Paulo usa de subterfúgios aqui, sólidos, que é a Sagrada Escritura. E ele está mostrando uma lei natural. Ele está mostrando algo que pertence à natureza. O trabalhador, ele é merecedor do seu salário. Não precisa ser crente para isso. Precisa? Para entender isso? Não precisa. Não precisa ser uma nova criatura para entender isso. E o que isso mostra?
essa ênfase dada por Paulo é importante porque mostra algo, porque mostra que isso é uma guerra espiritual. Porque mostra que se você derrubar os seus líderes, você cai e a sua igreja cai. É isso que é muito difícil de entender. É muito fácil entender que os líderes querem o seu dinheiro. É muito fácil você dizer que os líderes querem ficar em casa sem fazer nada, assistindo televisão, não sair para trabalhar, e eles querem o seu dinheiro. É muito fácil dizer isso. É muito fácil dizer isso, mas Satanás usa dessa estratégia para justamente derrubar pastores, derrubar líderes e acabar com igrejas, porque é algo muito natural. Um trabalhador merece o seu salário. Você faz isso todo dia ou não faz? Já pensou se você fosse olhar no final do mês na sua conta e aí não tivesse o dinheiro, não caísse? Aí o seu patrão que é crente diria assim, foi para o Senhor. Foi para o Senhor. Que é isso? Nós nos trabalhamos para o Senhor? A nossa vida é para o Senhor. Por quê? Cadê a sua fé? Nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão. Cadê a sua fé? O que você faria com isso? Além do murro que ele ia levar. Não faz sentido. Entende, irmãos? Então, a minha tese é muito simples. Por que isso acontece? Porque muitos crentes não veem o valor da igreja. E não é possível ver o valor da igreja se não ver o valor daqueles que a lideram. Não é possível. É por isso que tantas igrejas têm problema com dízimo. O problema não é o dinheiro. O problema é o valor da igreja. Esse é o problema. O senhor não vê o valor da igreja e fica brigando por causa de 10%. Tanta gente brigando por causa de 10%, irmão. Você tem que dar 100%. Ora, 10%. Você tem que dar 100% da sua remuneração para o Senhor. No cuidado piedoso do seu lar. Na ajuda aos santos. É 100% que você tem que dar. A pequena fração que você traz à igreja é apenas uma demonstração disso. Mas você usa os seus recursos para a glória de Deus, para a exaltação do Senhor, e não para o seu ego, para a sua carne. Então é 100% que você dá. As pessoas brigam e lutam por causa de percentual. As pessoas não entendem o valor da igreja, irmãos. Não entendem o valor da obra de Cristo. Cristo fundou a igreja com o seu sangue, aquilo que foi prometido desde antes da fundação do mundo, que foi tão esperado na antiga aliança, foi fundada sobre a carne de Cristo Jesus, e as pessoas brigam por futilidade. Remuneração dos seus líderes, sustento da igreja. O problema não está em dinheiro. O problema não está em fazer pregação sobre dízimo, pregação sobre oferta. Não vai ter frutos se fizerem isso. Então, todos os pastores que vêm conversar comigo sobre isso, dizem, olha, cara, tu vai resolver isso em 1 ano, 1 ano e meio. Não, vou dar uma conferência sobre ofertas. Não vai funcionar, cara. Não vai funcionar. Eu vou dar uma aula sobre dízimos e ofertas. Não vai funcionar. De eclesiologia. Pronto. Passe 1 ano estudando sobre igreja. Porque essa é a falta de percepção do valor da igreja e da obra do Senhor. Porque quando as pessoas entendem o valor e a dignidade daquilo em que elas graciosamente receberam o privilégio de fazerem parte, elas dão tudo. Tudo. Porque elas sabem que ali os seus filhos estarão protegidos, o seu casamento será cuidado e você será pastoreado, protegidos das imposições imorais e perversas desse mundo. E quando nós percebemos isso, meus irmãos, nós somos completamente do Senhor. Completamente do Senhor. Mas Paulo se utiliza da Escritura aqui, que sempre foi uma luta para Paulo. Essa é a grande verdade. Aqueles que ele protegeu, nutriu e preservou,
eram muitos daqueles que não honravam. Então ele diz, pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. Existe uma ênfase aqui dada por Paulo, uma ênfase que marca aquilo para o qual o boi foi separado para fazer. Aquele boi ele foi especificamente separado para viver para uma função, para viver para fazer algo que significa pisar o trigo. E isso lhe fornece o direito de não ter a boca amordaçada para colher do fruto do seu trabalho. E Paulo cita aqui Deuteronômio capítulo 25, versículo 4, não atarás o boi, não atarás a boca do boi quando debulha. A mesma citação é feita em 1 Coríntios capítulo 9, mas nós não vamos ler, depois você dá uma lida lá. Amordaçar aqui significa tampar a boca do boi, né? Obviamente, para não comer o trigo que ele pisa. O ponto de Paulo é fazer lembrança, que é justamente isso que faziam quando Moisés dá as orientações, é justamente isso que faziam os ímpios, que faziam os pagãos, quando colocavam bocais, quando colocavam mordaças na boca do boi, para que eles não comessem o trigo que eles mesmos pisavam, que eles mesmos debulhavam ali. Então Deus considera isso crueldade. Agora, se isso é verdade em relação aos animais, quanto mais aqueles homens que são oficiais da igreja. Ainda diz a Escritura, o trabalhador é digno do seu salário. O interessante é que, na primeira citação, Paulo citou Deuteronômio. Deuteronômio está lá no Antigo Testamento. Na segunda citação, Paulo está citando o Novo Testamento. Então, observe como ele encurrala aqui. Ele está encurralando aqui. Os oficiais, eles merecem honra, porque é devido a eles. Honra. E dentre essa honra é devida a remuneração adequada para o seu sustento dignamente. Então, citando o Novo Testamento aqui, Lucas capítulo 10, versículo 7, é provável, é possível que nesse tempo aqui, anos 62 a 64, Lucas, que era companheiro de viagem de Paulo, já havia escrito o seu Novo Testamento, então Paulo faz referência a isso. Se não for isso, Paulo está fazendo referência a algum dito proverbial do qual Lucas se utilizou para escrever, então, o Novo Testamento. Mas o ponto é que o Antigo Testamento, o Novo Testamento, eles são utilizados aqui. E conforme nós vimos, muitos motivos poderiam existir para essas orientações de Paulo. Existiam abusadores ali que estavam recebendo o que não deveriam receber, essa é uma possibilidade, e existiam obreiros fiéis ali que não estavam recebendo o que deveriam receber, e essa é outra possibilidade. Agora, observa o que Paulo está fazendo. Ele está justamente encurralando aqui a igreja. Isso porque, caso tal reconhecimento nesses aspectos de honra devida não fosse conferidos, deveria ficar evidente, deveria ficar claro que ali existia uma igreja pecadora. Ali existia uma igreja avarenta. Ali existia uma igreja imprudente que estava cortejando a sua própria desgraça. É claro, irmãos, que nós não devemos pensar em remuneração aqui, em essa expressão monetária de honra, conforme nós pensamos hoje. Não podemos pensar que a igreja primitiva tinha recurso suficiente para fornecer salários regulares aos seus obreiros. Elas não tinham fundos suficientes para isso. A forma como nós pensamos em salário hoje, em remuneração continuada e mensal, é uma forma muito diferente do que acontecia naquele tempo. O ponto é que honorários deveriam ser pagos pelo zelo e fidelidade dedicado à palavra e ao ensino, e esses homens então deveriam ter o necessário para desfrutar de uma vida digna ali. Então, para a gente arrematar tudo, para a gente fechar tudo aqui, resumindo tudo que nós vimos, alguns homens são separados para se dedicarem integralmente à escravidão da palavra e ao ensino do rebanho. A dedicação integral ao estudo, à prática e instrução da palavra de Deus. Sendo assim, o suor, sangue e lágrimas desses homens devem ser honrados pela igreja. Com muita facilidade, a igreja não percebe os instrumentos que foram utilizados para a sua edificação. Às vezes é muito importante você fazer um exercício simples. Você que veio de outras igrejas, como você estaria se você estivesse lá? Qual era o alimento que você era nutrido quando você estava lá? E como você está agora?
Qual é o alimento que lhe nutre agora? Qual era o seu nível de maturidade, de entendimento da Bíblia, de santificação, de piedade, de mortificação, de contentamento, de entendimento de corpo? Qual era e como é agora? Como estaria o seu cônjuge? Como estaria o seu marido? Como estariam os seus filhos se continuassem lá ou se não pertencessem a essa igreja? São reflexões muito simples, muito simples, muito fáceis de serem feitas, mas com muita facilidade. Nós não tributamos a honra que é devida aos instrumentos que Deus utiliza para a nossa edificação, para a edificação do seu cônjuge, para a edificação dos seus filhos, para a edificação do seu lar. Com muita facilidade isso acontece, irmãos, absurdamente. Como se o seu amadurecimento entrasse em você por osmose. Não fez nada. Ninguém fez nada. Simplesmente aconteceu. Natural. Não é assim. Basta fazer esse contraste. Homens assim devem experimentar evidências de que a igreja é grata a Deus por separá-los para o seu benefício e edificação. Isso quer dizer que pastores e presbíteros fiéis, escravos da palavra, devem não somente ter respeito, ter estima afetiva da congregação, devoção e submissão, mas também, e justamente como evidência disso, aos que se aplicam, eles devem ser remunerados adequadamente por toda devoção à proteção, nutrição e preservação do rebanho. Que o Senhor conceda-nos a graça de preservar essa mentalidade, de ter em mente esse entendimento, porque disso depende a nossa subsistência. Muitas igrejas que não observam isso morrem. E o grande problema, irmãos, o grande problema não é a igreja fechar. O grande problema é as pessoas viverem no cemitério sem se aperceber que estão entre mortos. Esse é o grande problema. E eu conheço algumas igrejas assim. Você deve conhecer também algumas igrejas e crentes assim. Elas vivem entre os mortos, mas não percebem onde estão. E essa é uma das grandes desgraças. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia e graça, Senhor de infinito amor, obrigado, Senhor, pela instrução que o Senhor nos dá. Rogamos a Ti, ó Deus, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, encharca o nosso coração com um profundo, com um correto e fiel entendimento do que é a Tua igreja e de toda a estrutura com a qual o Senhor a criou, com seus oficiais, pastores, presbíteros, diáconos, sem os quais nós não conseguiríamos caminhar, sem os quais nós não conseguiríamos nos manter de pé. Aqueles que nos protegem, aqueles que nos edificam, ajuda-nos, ó Deus, a honrá-los. Que no nosso meio, ó Deus, jovens, homens, mulheres, possam ver a honra de gastarem a vida para o ministério, possam perceber a função mais digna, o ofício mais digno de toda a existência humana, que é dedicar a vida para a obra e pela obra do Senhor, Deus. Ajuda-nos a ter essa percepção, a ter a igreja na mais elevada conta e por ela dedicar a nossa vida como testemunho de que nós amamos o Senhor e vivemos para Cristo na propagação do reino, ó Deus. Em nome dele, o nosso Rei, o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos a Ti. Amém.